Fala pessoal, vocês sabem por que o dólar está tão alto? Ou quais são os fatores que fazem o dólar subir ou cair? Eu sou o Vinícius, formado em Economia, e hoje eu vou explicar isso para vocês de um jeito bem simples. Antes de começar a falar do dólar, eu preciso esclarecer um conceito que já está presente na vida de todo mundo, que é a relação risco e retorno. Nós sempre estamos olhando o risco e o retorno quando vamos tomar uma decisão, é ou não é? Nós sempre olhamos o risco que alguma coisa tem de dar ruim, basicamente, e o retorno que ela pode nos trazer. Por exemplo, se eu for pular de paraquedas, eu tenho o risco do paraquedas não abrir, mas tenho o retorno que é a adrenalina. Para algumas pessoas, esse retorno compensa o risco, e para outras não. No mercado financeiro é a mesma coisa. Os investidores estão sempre buscando diminuir o risco e aumentar o retorno. Existem vários fatores que influenciam o dólar de maneira simultânea, por isso é tão difícil prever o dólar, como por exemplo, taxa de juros no Brasil, taxa de juros nos Estados Unidos, preço das commodities, cenário político. Calma, que eu já vou explicar isso para vocês. Taxa de juros no Brasil, a chamada taxa Selic, você provavelmente já ouviu esse nome. Nada mais é do que a taxa referência da economia no Brasil. Então, por exemplo, quando a taxa Selic cai, todos os juros praticados dentro do Brasil caem também. Juros do cartão de crédito, financiamento de carro, financiamento de casa, juros do cheque especial. Quem pega dinheiro emprestado do banco também paga menos juros. E em contrapartida, quem está investindo dinheiro, como por exemplo, se você colocar um pouquinho de dinheiro na poupança, você espera receber de volta juros, certo? Ainda que pequenos. Quando a taxa Selic cai, esses juros da poupança também caem. Agora vamos ver a relação taxa Selic-dólar. Eu separei para vocês aqui uma semana de movimentação do dólar, de variações. Vocês podem acompanhar aqui ao meu lado que o dólar está subindo dia após dia. Isso porque nós já estávamos aqui nesse momento com o coronavírus. Isso significa dizer que o risco, lembra do risco? O risco estava maior, ninguém sabe quando isso vai acabar, se vai ter uma segunda onda, se as pessoas que perderam o emprego vão voltar ao mercado de trabalho. Então, isso se resume em risco maior. Os investidores estrangeiros passam a tirar o dinheiro do Brasil e ir para outros mercados. Isso reflete na alta do dólar. Ficou bom, mano? Entretanto, a gente pode acompanhar que nos dias 6 e 7 a alta do dólar foi maior. Por que será? Vamos ver o que aconteceu nesse dia. Olha aqui a notícia. A taxa Selic caiu. Isso quer dizer que o retorno para quem estava investindo, que busca receber juros, diminuiu. Isso, com um risco maior, significa que os investidores estrangeiros pensam o quê? Olha, o risco no Brasil está mais alto e o retorno está menor. Não é um bom mercado para investir nesse momento, vou para outro lugar. Isso se reflete em alta no dólar. Outro exemplo prático para vocês. O dia que o Moro saiu do Ministério da Justiça. Isso significa dizer também que o risco aumentou, certo? Isso evidencia que o governo está batendo cabeça, não estão se entendendo. Então, o futuro que já é naturalmente certo ganhou um novo componente, que é a procura de um novo ministro da Justiça. Risco para cima, os investidores não gostam. Olha aqui o reflexo no dólar. Dólar alto de novo. E agora eu tenho outra pergunta para vocês. Por que tudo que acontece nos Estados Unidos impacta tanto o Brasil? Além dos Estados Unidos ser a maior economia do mundo e a China a segunda, eles são também os nossos maiores parceiros comerciais. Deem uma olhada nesse gráfico de 2019 do quanto de exportação nós fizemos para esses dois países. Vejam que eles são os países que mais importam do Brasil. Do ponto de vista de importação, eles também são os nossos maiores parceiros comerciais, também são os mercados de onde os brasileiros mais compram. Então significa dizer que qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos e na China tem influência no Brasil e principalmente no dólar. Porque se eles deixam de comprar produtos brasileiros, deixa de entrar dólar aqui no Brasil. Então quando esse dólar não chega aqui, o dólar que já está aqui fica com um preço mais alto. Faz sentido para você? Não sei se faz sentido. Não faz. Faz? O Brasil exporta basicamente commodities, que são petróleo, minério de ferro, soja.
quando tem alguma alteração no preço desses produtos, também alteram o mercado brasileiro, porque entra mais ou menos dólar. E então pode pressionar o dólar para o alto ou para baixo. Tá, calma aí, eu falei taxa de juros, falei de commodities bem rapidinho. Tá, vou falar de taxa de juros nos Estados Unidos. Outro fator que pode influenciar a alta ou a queda do dólar é a taxa de juros dos Estados Unidos. Como, por exemplo, se os Estados Unidos, o Banco Central chamado FED dos Estados Unidos, decidirem aumentar os juros, isso atrai dólar para a economia deles, porque significa dizer que agora o retorno nos Estados Unidos está maior em um país que já tem um risco baixo. Então isso também pressiona o dólar no Brasil, que é um mercado ainda emergente. Então, nós temos que estar ligados em notícias do Brasil e do mundo para sabermos se isso tem um impacto positivo ou negativo no dólar, analisando sempre a relação risco e retorno. Então, pessoal, esse é o meu primeiro vídeo. Eu espero ter esclarecido um pouco para vocês sobre a alta do dólar. E se você tem alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio também, deixa aqui nos comentários. Dentro desse tema, a gente consegue fazer vários links, como dólar, inflação, PIB, desemprego. Então tem muita coisa para a gente explorar. Se vocês têm alguma sugestão, manda aqui que a gente produz outro vídeo. Beleza? Obrigado, um abraço. Obrigado? Agradecer o quê? Quero aproveitar para agradecer também o patrocínio da AVL Bikes, que fez todo esse vídeo acontecer. A AVL Bikes, o melhor custo-benefício de aluguéis de bicicletas em Sydney, na Austrália. Tá ótimo. Já, ficou bom, mano? Então, antes de falar... só esse nariz aqui, mano. Então, entretanto, a gente pode acompanhar que nos dias 7 e 8, Outro exemplo. Deixa eu falar, mano.